Grato a Deus pelo fôlego de vida e nesta feita eu não me envergonho de dizer que sou dependente completamente de Deus e sem Ele nada eu posso entregar aqui da parte dele. Eu sou grato a Deus pela rica oportunidade que o Senhor concede de nesta feita assumir uma vez mais uma tribuna e ser o porta-voz de Deus por meio da sua poderosa palavra. Eu também, já desde então, quero externar meus agradecimentos ao pastor Edson, pastor desta congregação, que nos concede a confiança de poder estarmos aqui nesta casa de oração e nesta feita ser o porta-voz de Deus por meio da palavra do Senhor. Eu também não poderia deixar de agradecer a nossa irmã Ruth. Eu acredito que é uma forma carinhosa que assim a chama, e eu quero agradecer pela confiança e pelo convite que nos é concedido para que possamos estar aqui compartilhando uma palavra de Deus. Eu quero parabenizar as irmãs por mais um aniversário. Que Deus em Cristo continue nos abençoando poderosamente. Eu fico muito feliz em poder falar em trabalhos de círculo de oração. Foi onde eu cresci, onde eu fui criado, saía da creche e já estava no círculo de oração. E foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos falando a palavra de Deus. Pois as irmãs do círculo de oração, eu tenho um carinho muito grande, pois são mulheres de oração e que sempre têm um testemunho para contar. Porque quem tem experiência com Deus e vive uma vida de oração, sempre tem testemunho da parte de Deus para compartilhar. E testemunho edifica a vida. E essas irmãs guerreiras sempre foram uma grande influência para mim. Já muitas vezes me disseram: você só fica no meio das velhas, mas eu não enxergo dessa maneira. Eu vejo mulheres guerreiras e eu quero parabenizá-las por este aniversário. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Foi onde eu dei início e tenho um carinho muito grande, e faz 5 anos que eu venho nesta labuta e Deus tem me dado muita graça para compartilhar a palavra de Deus. Eu faço me acompanhado nesta oportunidade com meu amigo Paulo, que veio me trazer. Sou grato a Deus pela vida dele, e algo que é do conhecimento de todos aqueles que me convidam para pregar. Se a minha mãe ela não pode me acompanhar, eu não posso ir pregar. Eu não abro mão que a minha mãe não vá comigo. Ela precisa ir comigo. E ali está ela sentada, a irmã Rosiane. E sim, eu sou filhinho da mamãe. Não saio sem ela. Não é me oferecendo, mas no mês de agosto tem 4 dias livres na minha vida, porque eu falei: mãe, faz um X aí. Ela vai para o encontro de casais com meu pai, e ela não vai poder me acompanhar durante 4 dias de agenda. E eu disse: nem marca, porque se não for para ir com minha intercessora, eu não quero ir pregar. Eu não vou, porque o Senhor tem nos dado graça, e por meio da intercessão e da misericórdia de Deus, Deus tem nos dado muita graça e nós temos vencido muitas pelejas. E eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe, que sempre me acompanha. Foi me entregue um tema, eu orei, pedi direção de Deus, e o Senhor avivou um texto no meu coração. E eu quero compartilhar e deixar nesta igreja tudo quanto o Senhor pôs no meu coração. Quem veio ouvir Deus falar? Glória a Deus! Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, nós estaremos lendo a partir do versículo 1 em diante. Foi o que o Senhor testificou no meu coração, e eu quero compartilhar o que Deus pôs no meu coração a esta igreja. Sou grato pela confiança. Que Deus continue abençoando todos os obreiros que estão na minha retaguarda, também as irmãs que fazem parte dessa coordenação deste grupo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante, o texto sagrado nos diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras,
tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estavas para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouviste, e guarda-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestidos de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero pregar baseado no tema nesta noite: reavivamento ou sepultamento. Reavivamento ou sepultamento. O Império Romano tinha uma prisão especial para os seus inimigos do Império. Essa prisão que eles tomam aquisição é um lugar que se encontrava em uma ilha rochosa, chamada de Patmos, na costa da Ásia. Esta aquisição que eles tomam por nome da ilha de Patmos, eles levavam todos os seus prisioneiros que caminhavam contra as leis do Império Romano. Os prisioneiros que eram enviados para esta colônia, eles eram forçados a trabalhar sem nenhum período de descanso. Eles trabalhavam sem nenhum período que eles pudessem relaxar o seu corpo, ou seja, eles trabalhavam infindavelmente, eles trabalhavam sem nenhum descanso, ao ponto que muitos que eram levados para esta colônia de trabalho forçado, eles se enfraqueciam e morriam. Neste lugar tão desolado, neste lugar que só ia aqueles que desobedeciam e aqueles que faziam a vontade de Deus, um homem por nome de João é levado para esta ilha. Um homem chamado João, ele é levado para este período de isolamento. Eu entendo que todos nós, sem exceção, precisamos passar por um período de isolamento, pois no período de isolamento nós crescemos espiritualmente. No período de isolamento, Deus nos apresenta visões jamais imagináveis. No período de isolamento, Deus nos marca com experiências imensuráveis. Todos nós precisamos passar sobre o período de isolamento. O complicado do nosso século 21 é que muitos são levados por Deus para o período de isolamento. E no período de isolamento eles não aguentam e não conseguem enxergar que é uma oportunidade de Deus de crescimento espiritual, que é uma oportunidade de Deus para nós vivenciarmos o que nós jamais imaginamos vivenciar. Neste período tão isolado, quando nós lemos o capítulo 1 de Apocalipse 2 e 3 e toda a história de João, nós não vamos ver este homem murmurando, nós não vamos ver ele de braço cruzado ou fazendo bico, empurrado pelo período de isolamento que Deus concede sobre ele. No período de isolamento ele fecha a boca e ele aceita toda a aprovação de Deus. Pois Tiago capítulo 1 verso 3 diz que a prova da nossa fé desenvolve em nós paciência, ou em outras traduções, perseverança. Toda prova que ela é dada a nós é uma oportunidade de Deus de crescimento espiritual. Tudo que nós passamos, que a ótica humana é contrária, a ótica de Deus, ela anda completamente ao contrário da ótica humana. Deus nos leva a cada caminho, Deus nos coloca em cada posições que para alguém é certeza de morte, mas para aqueles que têm a sensibilidade de entender que é um período de intensificação, de intimidade com Deus, ele suporta,
ele não reclama, ele não murmura, ele aceita, e a melhor forma de aceitar é agradecendo a Deus no período da provação. Este homem, neste período de isolamento, ele tem uma série de visões que ele registra sob o nome de Apocalipse, que significa revelações. Apocalipse é o livro mais complexo do Novo Testamento. Nenhum outro livro do Novo Testamento se compara com o livro do Apocalipse. Este homem, no período de isolamento, Deus dá a ele visões, Deus dá a ele um crescimento, Deus dá a ele uma oportunidade que ele abraça, e essa oportunidade abraçada, ele desenvolve diversas visões. João escreve esta obra exilado na ilha de Patmos. O período que ele estava vivenciando era um período caótico de perseguição realizada sobre o imperador Domiciano, entre 90 a 96 anos depois de Cristo. As autoridades romanas haviam exilado este homem. Ele estava distante da família, estava distante dos amigos, ele estava distante da sua pátria. Tem horas que Deus quer desenvolver crescimento em nossa vida, que Ele afasta amizade, Ele afasta familiares, Ele leva todo mundo para longe, porque Ele quer ter a nossa vida perto dele. Ele vivencia este período, tudo isto na ilha de Patmos, lá na costa da Ásia. João, ele começa este livro explicando como ele recebe a revelação da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. O capítulo 1, versículo 1 do versículo ao 20, ele vem detalhadamente explicando como ele recebe esta revelação de Deus. Em seguida, ele registra mensagens específicas de Jesus às 7 igrejas que estavam na Ásia. E tudo isso é detalhado a partir do capítulo 2, versículo 1, até o seu capítulo 3 e o seu versículo 22. O Senhor, por meio de João, ele envia cartas às 7 igrejas existentes no período apostólico. Talvez alguém já tenha se perguntado, mas para que servem estas cartas? Por que elas foram escritas? Por que elas foram direcionadas especificamente às 7 igrejas? Essas cartas, elas servem de todos os tipos das igrejas de todos os tempos. Nessas cartas, elas expressam louvores e críticas da parte de Jesus. Essas cartas enviadas, elas sempre se concluem com uma advertência e com uma promessa. Pois Jesus é totalmente diferente do homem terreno, do homem carnal. Sempre que o Senhor Jesus adverte alguém, ele tem um bálsamo para passar. Aleluia! Sempre que o Senhor Jesus ele adverte alguém, ele tem uma promessa para realizar na vida de alguém. Jesus ele não chega e te repreende porque ele não foi com sua cara. Ele te repreende porque ele foi com sua cara e porque ele tem uma obra na sua vida. E para a obra se realizar, não é trazendo para a casa de Deus a mamadeira, porque tem gente que vem para a casa de Deus, para esse ambiente espiritual, e se esquece que aqui a gente não luta na horizontal, a gente luta na vertical, é demônio, é lutas espirituais, e não dá para vir como crente neném que pega a mamadeira e pensa que dá para guerrear. Tem que vir revestido com a espada que é a palavra de Deus, tem que vir cheio. Não dá para chegar aqui e achar que você vai depender do pregador, do profeta, do cantor. Você tem que vir no sepulcro. As cidades mencionadas nos capítulos 2 e no capítulo 3 eram cidades no mundo antigo, nas quais havia uma igreja instituída por Jesus. As cidades, elas estavam situadas no que é hoje a Turquia, porém elas não existem mais. Pois bem, João, a partir do capítulo 1 e versículo 10, ele vem declarando como ele recebe esta revelação de Deus. Ele começa dizendo: fui arrebatado em espírito, ouvi uma grande voz como voz de trombeta que dizia: o que fez? Escreve um livro e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Por mandato de Jesus e obediência de João,
Ele se ergue e começa a escrever. A primeira carta era enviada para a igreja de Éfeso. A segunda carta é enviada para a igreja de Esmirna. A terceira carta é enviada para a igreja de Pérgamo. A quarta carta é enviada para a igreja de Tiatira. A quinta carta é enviada para a igreja de Sardes. A sexta carta é enviada para a igreja de Filadélfia. E a sétima e última carta é enviada para a igreja de Laodiceia. Raduan, o porquê Jesus escreveu 7 cartas não poderiam ser 6, ou não poderiam exceder e ser 8 cartas? Não. Jesus ter escolhido as 7 igrejas e enviado as 7 cartas não foi por uma mera coincidência. Nas escrituras, o número 7 geralmente simboliza uma plenitude e uma totalidade, como os 7 dias da semana da criação. A grande implicação que aqui há é que a mensagem de João, ela não se restringe apenas a igrejas de 2000 anos atrás. A mensagem de João escrita, ela é relevante para a igreja universal, ou seja, ela abrange todas as igrejas do tempo contemporâneo. Essas cartas, elas servem hoje em dia para nós tirarmos ela como uma autoanálise da nossa vida, como um espelho. Nós paramos de frente, ou paramos diante dessas cartas e analisamos o que precisamos mudar, o que precisamos transformar. É uma autoanálise que nós usamos ela. E nesta oportunidade, as irmãs escolheram este texto da igreja de Filadélfia. Mas o Senhor me direcionou a quinta carta enviada para a igreja de Sardes. Quem era a igreja de Sardes? Antes mesmo de ser uma igreja, era apenas a cidade de Sardes. A cidade de Sardes estava posicionada em um lugar relevante. Naquele tempo, Sardes era uma cidade rica. Naquele tempo, a cidade de Sardes, ela se orgulhava pelas suas 2 grandes indústrias que ela possuía. A primeira grande indústria que a cidade de Sardes possuía era a indústria de lã. A segunda grande indústria que a cidade de Sardes possuía era a indústria de tinturaria. Com essas 2 grandes indústrias, os moradores da cidade de Sardes, os seus habitantes, se tornaram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Eles recebem uma bênção pela misericórdia de Deus. Vou te explicar melhor. Pessoas que vivem no nosso período, pessoas ímpias, que não servem a Deus ainda, e elas têm uma prosperidade financeira. Não é porque ele é bom, não é porque ele é para fazer alguma coisa crescer tão grande, é a pura misericórdia de Deus. E tem gente nos nossos tempos que não consegue reconhecer a misericórdia de Deus. Deus abençoa, Deus entrega a bênção financeira, material, honra Ele, dá uma posição relevante e eles se perdem. A cidade de Sardes, ela é simbolizada neste texto, o mundo. E quando o mundo, ele se perde em algumas posições, o Senhor levanta uma igreja. E quando eu falo de igreja, eu não falo de 4 paredes. Quando eu falo de igreja, eu falo de uma particularidade. Quando eu falo de igreja, eu estou falando tanto de mim, quanto de você. Aleluia. Que o Senhor te levanta como igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, onde tem um monte de fofoqueiro, fifizinha. Deus te levanta como igreja, para fazer a diferença, para se desenvolver e mostrar que ainda tem igreja na terra. Não basta louvar que a igreja permanece de pé, sendo que você não tem atitude para permanecer de pé. O Senhor levanta a igreja de Sardes na cidade de Sardes. Essa igreja, ela recebe uma bênção de Deus. Ela começa a crescer. Ela começa a se desenvolver. Ela cresce,
ela recebe um nome, ela recebe uma aparência, ela recebe tudo quanto o Senhor tinha para depositar a esta igreja. Você já viu aquele tipo de igreja? Eu estou falando de particularidade, eu estou falando de pessoa, porque nós somos o templo, considerado igreja do Senhor. Você já conheceu aquela igreja? Ele tem dom, ele profetiza, ele é vaso, ele prega, ele louva, e ele vai se inchando, porque o elogio de alguém, o proverbista Salomão, ele disse que quando alguém te elogia, sem você prestar atenção, ele prepara uma armadilha lá na tua frente, para você cair e ser sucumbido. Quer ser elogiado, irmão? Vai orar. A gente não precisa de elogio. Você acha que o Senhor olha do alto do céu, olha para você e diz: olha que linda, olha que lindo, parabéns, eu vou bater palma para ele. Teve um dia que eu travei uma madrugada inteirinha orando. E eu falei: Deus, me revela um dos seus atributos da particularidade com o Senhor. Eu insisti. E eu ouvi em alto bom som Deus me falando: Raduan, um dos atributos da particularidade comigo é você ouvir o que você nunca imaginou eu falar a você. Você já imaginou que no meio desse congresso abençoado, Deus tomar alguém e dizer: te converte, te ajeita, toma um jeito, meu Deus, muda, glória a Deus, ergue, reage. glória a Deus. Você acha que particularidade é só Deus revelar a vida do irmão? Particularidade é Deus ser teu amigo e chegar no teu lado e dizer: vigia, viu? Eu estou para voltar e tu está para ficar. Essa igreja, ela cresce, ela se desenvolve, ela recebe nome de vaso conjecturando, ela recebe nome de profeta, recebe nome de cantor bom, de pregador bom, e vai se inchando. E quando alguém se incha muito, ele não vive mais do que Deus pode dar, ele vive da aparência. Sabe aquele tipo de crente que já fez há muito tempo e não faz mais? E ele vive pelo que ele já fez e não vive pelo que ele deve fazer hoje. Vive de aparência. Nome tem matado muita gente. E eu sou o primeiro a poder cair nesta debilidade. Quando alguém chega e diz: pregou muito, eu sou o primeiro a poder ser sucumbido nisso. Eu sei que você não esperava isso de um jovem de 21 anos vir pregar essa mensagem, né? Mas eu sou dependente de Deus e eu não vim trocar a mensagem. Eu vim dizer para alguém aqui que Deus veio te dizer: ou você se reaviva, ou eu vou abrir uma sepultura, porque eu também sou especialista em abrir sepultura, porque se não presta para trabalhar, presta para ficar quieto no canto, não atrapalhando. É pesado. Essa igreja começa a viver de aparência. E quem vive de aparência não deposita mais, vive do depósito antigo. E mal sabe ele que o depósito uma hora acaba. Uma hora sai carne. Uma hora sai o que Deus não falou. Porque o nome está falando mais alto. A posição quer falar mais alto. Foi o que vocês escolheram. É volta de Jesus. Tem que ter preparo. Essa igreja, ela se torna como a cidade de Sardes. Jesus institui uma igreja, coloca ela no meio do mundo e diz: faz a diferença aí no meio. Começa fazendo. Começa a ser diferente. Daqui um pouco se torna igual. Não sabe mais diferenciar se é igreja ou se é mundo. Normalizou. Essa igreja, ela toma a aparência do mundo. Toma a aparência da cidade de Sardes. E a visão do mundo é assim. A visão do mundo, ela vê de fora para dentro. Ela não consegue ver de dentro para fora.
ela só vê o que está aparente exteriormente. No contexto histórico, quando falavam da igreja de Sardes, alguém se levantava e dizia: a igreja de Sardes, igreja triunfante, igreja gloriosa, é uma igreja poderosa, é uma igreja que Deus usa, é uma igreja viva. Ah, não. Quando alguém recebe um nome que ele não é digno de receber, o próprio Deus se levanta e diz: espera lá. Jesus toma a vida de João e diz: escreve uma carta e manda lá naquela igreja. A carta chega e ela vem desta maneira: tem nome de que vive, mas está morta. Tem aparência, tem nome, já fez coisa de vivo, mas está morta. Parou. Está vivendo de aparência. Está vivendo do que alguém disse, mas não está vivendo o que tem que fazer. A visão de Jesus é totalmente diferente. A visão de Jesus é de dentro para fora. Enquanto alguém estava gritando que aquela igreja estava viva, Jesus enxerga uma igreja morta. Uma igreja que perde a sua essência espiritual. E para Jesus é assim: se está morto de dentro, não adianta fazer nada do lado de fora. Se morreu aqui dentro, não adianta fazer nada do lado de fora. Não adianta mostrar que você trouxe culto, porque culto, eu torno a dizer, não é horizontal. Você não faz para o pastor ver, não faz para o profeta ver, não faz para regente, para líder ver. Você faz para o dono do culto ver. Jesus enxerga uma igreja de fama, uma igreja de nome, mas que não tinha vida. Tão complicado, né? Tanto nome para quê? Tantos feitos passados para quê? Jesus veio dizer hoje aqui nessa noite: e hoje? O que você está fazendo? Eu sei que você fez, fui eu que te usei, mas e agora? O que você está fazendo agora? A igreja tinha uma aparência espiritual por causa do seu início notável. Ela começa muito bem, ela se desenvolve muito bem, mas no meio do caminho, porque alguém vive elogiando a vida dele, ele se trava. E é desse jeito. Não tem problema, sempre quando eu prego, sempre tem alguém que não gosta, eu sei. Eu não tenho problema com cara feia. Eu aprendi desde pequeno que cara feia é fome. E quem tem fome tem que comer o pão para passar fome. Não adianta ficar encarando que eu não tenho medo de careta, não. Provérbios 27, verso 7 diz que a alma farta, quando ela recebe o mantimento, ela pisa no favo de mel. Mas quem tem sede de Deus, até o amargo vira doce. Deus pode falar o que quiser, Ele recebe, Ele aceita, Ele abraça. Porque Deus veio hoje aqui te dizer: eu vim te tirar da morte espiritual. A igreja tinha uma aparência notável, uma aparência espiritual, mas na verdade, ela se tornou fria, superficial, insensível, hipócrita. Você já conheceu alguma igreja com essas 4 características? Para ela, um ambiente desse é que o pregador está em pecado. Eu entendo que os períodos que Deus marca a nossa vida é o período que Deus se silencia. Casos à parte. Você lembra de Elias? Passou barulho, passou vento, passou vendaval, passou tudo. Quando passou a brisa, Deus falou. Hoje Deus não veio te jogar no teto para falar contigo. Hoje Deus veio aqui te dizer: do jeitinho que tu tá, eu vim conversar contigo. Porque não foi o demônio que está abrindo a tua sepultura. É você mesmo que tem aberto e tem falado para Deus: pode me jogar lá dentro, porque eu estou preparado para entrar.
irmão com muito carinho. Eu não sou eu que falei, o Senhor toca com muito carinho. Pergunta para ele: você vai escolher o quê? Reavivamento ou sepultamento? Quando Jesus quer transformar a vida de alguém, ele não chega com conversinha doce, não. Quando Jesus quer falar com alguém, muda, ele chega confrontando. Você não é peitudo? Não é? Não é daquele jeito, valente? O mais valente está aqui hoje na casa. Eu quero ver quem baixa a cabeça do mais valente. Você lembra de Jó? Jó pensava que era peitudão. Ele queria saber o por causa dos acontecimentos da vida dele. Porque tem uma hora que cansa ser provado e não saber de nada. Deus prova e não fala nada. Ele cansou. Ele fez um monte de pergunta para Deus. Fez, perguntou. E Deus deixando ele falar. Porque tem hora que Deus deixa a gente perguntar. Aí você sabe que Deus cansa. Tem hora que crente muito falador assim, Deus cansa. Deus para de frente de Jó. No capítulo 38 e verso 13 diz: ô meu filho, você está pensando que você está falando com quem? Cinge teus lombos, que eu vou falar contigo. Eu vou te perguntar, e se você é bom, me responde. Ô Jó, aonde tu estava quando eu criei a terra? Ô Jó, aonde tu estava quando eu peguei a terra seca e a água separei? Ô Jó, algum dia você deu ordem para a aurora? Ô Jó, você dá força para o cavalo correr? Ou você alguma vez já fez aquela crina bonita sobre o cavalo? Você já deu sabedoria para o gavião voar? Você que faz os gafanhotos pular? Você sabia que eu conheço a ursa maior, a ursa menor? Você sabia que eu sei quantas estrelas tem no universo estelar? Ô Jó, você sabia que eu sei aonde está a ursa? Ô Jó, você já deu alguma vez ordem para o sol nascer? Ô Jó, você sabe quando as cabras monteses dão a luz aos seus filhotinhos? Ô Jó, você alguma vez já alimentou os filhotes da leoa parida? Deus perguntou. Aí ele escreve João 42, verso 2, dizendo: quer saber? Eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Olha para cá. Se você tem coragem, ergue a cabeça e olha para cá. Você vai ficar se indagando até quando? Sendo que o problema está em você. Eu falo debaixo de autoridade de Deus. O peso dessa palavra está passando aqui como fogo, quebrando cadeados ao meio. Eu perguntei para Deus o porquê desses cadeados serem quebrados. Eu ouvi Deus me dizendo em alto e bom som. Ele me disse: Raduan, eu estou libertando alguém de uma vida presa espiritualmente. Deus não veio trazer providência financeira, providência material. O que Deus veio trazer aqui nesta noite é providência espiritual. O que você precisa é de fôlego pela palavra para prosseguir e dizer: eu estava morto, mas estou vivo. Você entendeu, né? Que essa fama uma hora pode te prejudicar. Jesus chega nessa igreja e sem conversinha fiada, porque ele nunca teve conversa fiada. Ele sempre chegou na lata. Direto. Ele chega para essa igreja: ó, vou falar um negócio para vocês. Não adianta disfarce não, porque eu sei a verdade. Glória a Deus. Todas as cartas de Jesus, elas começam com um elogio às igrejas. E depois ele prossegue para dizer o que estava em falta, exceto a igreja de Sardes e Laodiceia. Não tinha nada para elogiar na igreja. Aleluia. Ele chega arrependendo e diz: tem que mudar, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E tem hora que Deus chega no ambiente da nossa casa espiritual e diz:
Eu vou fazer um rebuliço aqui. E tem muito crente que tem medo de vento. Quando fala que vai passar um vento, estava na carne esse profeta, hein? Você sabia que o vento, ele faz o que você não pode fazer? Porque tem coisa que você acha tão bonitinho naquele lugar, aí Deus diz, ele não vai tirar, eu estou mandando ele tirar. Ele passa um vento, joga tudo para o chão e começa a organizar. Vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui. Eu quero ver você reclamar com ele. Eu quero ver você reclamar com design interiores do teu templo espiritual. Eu quero ver você olhar para ele e dizer, não gostei desse canto. Ele diz, eu que criei essa casa, eu que ergui, eu que montei, eu que desenvolvi, eu coloco o móvel aonde eu quiser. Ele começa essa igreja com uma repreensão. Eu conheço as suas obras. Eu sei que não adianta disfarce, porque eu conheço toda a verdade. Eu sei, eu passei, eu sei de tudo. Eu sei que você estava recebendo o nome de vivo, mas que na verdade tu está morto. Tem nome de vivo, mas está morto. É difícil Jesus chegar diante de nós e nos repreender de uma forma que nós nunca imaginamos. Não dá para imaginar. E é muito difícil receber o que a gente não esperava. A gente espera receber, mas quando recebe algo diferente assim de Deus, é complicado entender. E a vida cristã é assim. A gente não tem que entender o que Deus está fazendo. Se você for entender, você não consegue, você se perde. Naum capítulo 1, verso 3, parte B, diz que Deus tem seu caminho pela tormenta e pela tempestade. Me diz, aonde que Deus vai chegar? Você fica esperando aqui, ele vai chegar aqui. Ele vai vir por aqui. No meio do rebuliço ele chega. No momento mais impróprio da vida, ele toma a frente e diz, cheguei. Aleluia. Você está entendendo, né? Que ele veio chegar no período que você menos esperava. Aleluia! No momento que estava tudo bom, você esperava, era agora, era agora. Aí você não conseguiu, se perdeu. Agora na crise ele quer chegar e te encontrar com vida. Aleluia! Eu estou sentindo renovação de Deus descendo aqui. Deus veio renovar o interior de alguém nessa noite. Porque dá até para se disfarçar exteriormente, mas Deus olha o interior e sabe que está tudo desorganizado. E Ele veio dizer, vou organizar sim, vou colocar no lugar sim. Eu não vou deixar a sepultura ser o teu lugar de descanso, mas eu vou te renovar, vou te reavivar. Eu estou falando com alguém aqui que profetizava e não profetiza mais. Eu estou falando com alguém aqui que pregava e não prega mais. Alguém que entregava o que Deus mandava e não quer mais entregar. E Deus veio aqui para te dizer, estava bom na aparência, né? Estava bom o nome, mas para ter de Deus tem que ser provado. Eu vou te renovar hoje. Sabe o que me chama mais atenção? Sabe o que me chama mais atenção dessa igreja? É que quando você lê o contexto histórico dessa igreja, não havia nenhuma falsa doutrina ou falso profeta. O problema que existia em Sardes não era heresia, era a morte espiritual. E a morte espiritual não é causada por demônio. Eu não vim fazer apologia a demônio, mas a morte espiritual é causada por nós, por mim e por você. Ninguém chega assim do nada. Ô Radona, e as calúnias que eu recebo? E os fofoqueiros que eu perdi a conta? Se é que alguém conta fofoqueiro, né? Mas Radona, eu não sei mais. Sabia que se não fosse o fofoqueiro que tinha falado alguma coisa da tua vida, você não estava aqui. Isso é fato, não precisa de profecia não. É alguém olhar para você e dizer, duvido. É uma força de Deus dentro de você. Glória a Deus! Aleluia! E não precisa nem de revanchismo. Eu vou fazer, ele vai ver, vou esfregar a cara dele na prova, na vitória que eu vou receber.
nem precisa disso. Você se retrai. Aí você lembra de Jesus ensinando a gente a orar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele diz: vai lá dentro do teu quarto, lá no secreto, sabe? Sabe aonde você não precisa demonstrar que tu é crente? No lugar que só eu e você sabe. No momento de particularidade, quando você não precisa mostrar para ninguém que tu é vaso por causa do teu amigo estranho, que você não precisa mostrar que tu é cheio de Deus por causa dos teus pulos, dos seus terras, dos seus manos. No momento que você chega no secreto e diz: estou aqui com o Senhor. Você viu que Ele falou de mim? Eu estou prestes a morrer, mas eu vim aqui para te dizer: me dá vida. Me dá vida. Porque eu quero que a sua promessa se realize na minha vida. Ei, se você quer reclamar de alguma coisa, reclama de você para Deus. Se você quer parar de alguma coisa, para de fofocar, para de fornicar, para de fazer o que não agrada a Deus. Para! Eu vim para falar o que Deus mandou. Minha carne está tremendo aqui. Tem sementes que foram depositadas no teu interior, e hoje o fogo do Espírito veio queimá-la e dizer: não vai prosperar, não vai frutificar, não vai brotar, porque essa casa é minha. O coração de alguém acelerou aqui nessa noite. E não é que Deus vai te revelar no particular, é que Deus está queimando algo de dentro, que alguém jogou a maldição há muito tempo, e Deus veio dizer: vou arrancar pela raiz. Tem libertação de Deus acontecendo aqui. Eu não estou falando de demônio, eu estou falando de palavra pejorativa, eu estou falando de palavra de maldição, eu estou falando de palavra de repreensão sem bálsamo, sem amor, sem carinho, sem direção de Deus. Eu estou falando de algo que alguém disse da tua família, da tua parentela, do teu amigo, e você se entristeceu, e Deus veio aqui para te dizer: afinal, quem te chamou? Quem te escolheu? Aleluia! Me desculpe a expressão. E vai rapaz, que não tem nada de Deus, vive só para tomar a oferta de alguém. Eu vou falar. Leve a raça. E por causa que você falou algo de Deus, mesmo com pouca força, falou, não gostou, e lançou contra você, Deus veio aqui para te dizer: eu vim te libertar daquela palavra. Fique em paz. Hoje o Senhor veio te livrar da sepultura. Não vai ter sepultamento. Não vai entrar o cemitério espiritual nessa casa. Pastor, quando eu cheguei aqui eu senti um peso espiritual, e eu disse: o que é isso, Senhor? Ele disse: feche os olhos. Eu vi um cortejo entrando aqui, e uma foice passando e dizendo: eu vou ceifar muitas vidas espirituais. Na cenária. Enquanto eu pregava, um demônio dizia: pode pregar que não vai acontecer nada, pode pregar que eu não vou deixar ninguém ser transformado. E Deus me dizia: fala, porque hoje eu vou dobrar essa foice no meio e mostrar quem é o valente aqui. Alguém está dando uma meia volta e dizendo: aqui não dá não, aqui não dá não. E deixa eu te dizer um negócio: se você veio congregar aqui porque acha que aqui é uma portinha pequena e casa de facilidade, Deus veio aqui dizer: dá a volta e vai embora, porque aqui vai apertar e ficar só quem é.
crente bom é crente provado que dá glória. Tá nem aí para prova. Ele vem pro culto dele e diz: essa é a oportunidade de eu mostrar meu culto para Deus. Se tem alguém que você deve mostrar alguma coisa, é para Deus. Estou presente, estou no culto e vim adorar. Fofoca, pode caluniar, pode achar ruim, fazer careta, pode amaldiçoar. Eu quero ver. Ungido de Deus ser tombado por causa que alguém fala alguma coisa e ele está debaixo da oração. Você lembra de um momento muito ímpar na vida de Eliseu? Ele subiu do Betel. 42 rapazinhos olham para ele e dizem: olha lá o careca, sobe cal, sobe careca. O profeta para e diz: não estou acreditando que estão falando mal do profeta de Deus. Não. Ele olha para trás, vê 42 rapazinhos xingando ele. Ele amaldiçoou no nome do Senhor. Saiu 2 ursas no meio do bosque e comeu 42 rapazinhos. Eu quero ver alguém que vive diante de Deus e alguém zombar e você colocar na mão de Deus. Deixa lá. Davi disse no Salmo 37, 25: eu fui moço, tô velho e nunca vi Deus desamparar um justo. Nunca vi Deus largar alguém na mão. Essa é a maior demonstração de amor do Evangelho. Jesus repreende para não perder uma igreja. Jesus repreende porque ele não queria jogar na sepultura. Tem um escritor que ele é muito feliz em uma frase. William Barclay, ele chega a dizer que quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, já não vale a pena ser atacada. Quando uma igreja não tem vida espiritual, não vale a pena o inimigo atacá-la. Não vai dar em nada. Não frutifica. O problema aqui não era alguém exterior. Era o interior dessa igreja. Era o que essa igreja deixou entrar e tomar o espaço que era o lugar de Deus. Porque dentro de você não cabe elogio. Dentro de você só cabe a gratidão, o poder, os frutos do Espírito, a esperança, longo ânimo, perseverança, domínio próprio. Sabe aquela tribulação que parece que você vai estourar e bum! O fruto do Espírito gera dentro de você algo novo. E quando alguém diz, quer ver que ela vai estourar agora, o fruto do Espírito fala mais alto e te agarra e diz: segura, mulher de Deus. Segura. Alguém quer te envergonhar em algumas situações. E Deus veio aqui te dizer: vou te segurar, porque ninguém joga meu servo na sepultura. Se tem alguém que tem direito de jogar, é o próprio Deus. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Eles estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Andava como vivo, falava como vivo, dava glória de vivo, se vestia de vivo, se portava como vivo, mas estava morto espiritualmente. O que adianta tanta aparência sendo que o interior é o que faz a diferença? Se um demoniado cair aqui, não adianta chamar a ambulância, é só em nome de Jesus, função e autoridade. Uma igreja morta, escute bem, uma igreja morta, ela é alvo da justiça de Deus e não alvo do inimigo. Você já percebeu que o morto espiritualmente, ele sempre culpa o demônio? E ele diz: a provação que eu estou passando é a culpa do demônio. Deixa eu te esclarecer e refrescar a sua mente. Nós somos igreja de Deus. E a igreja de Deus, se ela dá algum problema, ele não manda alguém para consertar, ele vai lá. Se alguma coisa apertar na morte espiritual, não é demônio, é a justiça de Deus. Agora não entendi. É Deus chegando perto de você e te dizendo: eu te chamei para ser vivo e você está morto, então eu vou te provar. Deus é especialista em provar crente. Deus é especialista
em provar os filhos dele da melhor maneira possível. Porque ela nem te mata e ela nem te joga para frente até você se arrepender e entender que foi Deus que permitiu. Essa igreja vivenciando este período, Deus manda um recado para ela e diz: acorda, viu? Acorda, senão pode piorar. Você acha que está ruim? Pode piorar. Ele se apresenta para ela e diz: ser vigilante. E confirma o restante que estava prestes a morrer. Jesus estava querendo dizer: você tem um pouco de força. E esse pouco de força você tem que confirmar. Você lembra da viúva? Quando o profeta bate na porta da casa dela e ele diz: o que é que você tem em casa? Me declara. Ela diz: não tenho nada. Aí ela se lembra, aí o escritor põe uma vírgula: se não, uma botija de azeite. Tem gente que despreza o pouco que tem, e Deus veio aqui para te dizer: o pouco que está na tua mão, se você pôr na minha, vira muito. O pouco que você despreza na mão de Deus, vira muito. E muito com abundância. Eu tenho que ver, porque eu não vi alguém colocando pouco na mão de Deus e não virando muito. Alguém fiel que deposita pouca força, ao pouco ânimo, a pouca determinação e joga para Deus. Eu disse: deixa comigo que eu sei resolver. Quer um recado? Põe na mão de Deus o que você não consegue resolver. Aleluia! Jesus se apresenta para essa igreja. E em outra tradução, da tradução da Bíblia de Jerusalém, ele está querendo dizer para essa igreja: torna-te a ser vigilante. Ou seja, algum dia você já vigiou. Hoje não vigia mais. E para crescer e frutificar, tem que tornar-se vigilante. Tem que tornar frutificar. Jesus estava dizendo para essa igreja o que o Provérbios 20, verso 3 diz: não ame o sono, para que não empobreça, mas abra os teus olhos e te fartará do pão. Essa igreja estava dormindo. Tem muita coisa acontecendo, e muita coisa acontecendo no mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente não consegue ir lá, mas o glória que você dá só. Você já percebeu que isso já virou jargão? Infelizmente é uma realidade, mas virou jargão. Cada glória que tu dá é uma libertação espiritual. Aí quando alguém fala isso, o povo vai lá pro alto, mas não entende nada. Aí tem gente que diz: isso é jargão de pregador. É uma realidade. Um glória que você dá não mexe com coisa terrena, mexe com um ambiente celestial, espiritual. Desencadeia muitas coisas da tua vida. Um glória, um aleluia. E não é um glória porque alguém mandou pregar, porque alguém mandou dar. Se você prestar atenção, eu não sou o tipo de pregador que manda alguém dar glória, porque eu entendo que quando alguém pede para dar glória, essa glória vem para mim, e eu não quero glória nenhuma. Eu não vim buscar fã, eu não vim buscar admirador. Eu vim aqui te dizer: você tem que dar glória, porque cada glória que você vai desenrolando, e é aquele negócio que Davi diz: é um coração quebrantado e contrito que Deus não rejeita. Não adianta ficar dando glória porque o pregador diz: cutuca ele, põe a mão na cabeça, não pega a cintura, roda, pula, sapateia, faz alguma coisa. Não, não. É um negócio que chega espontâneo. A palavra bate no teu encaixe, ela chega perto de você, ela conversa perto de você. Aí Deus te diz: está na hora de reavivar. Aí uma coisa acende dentro de você, um fogo começa a queimar dentro de você. Aí você não segura um glória, você não segura um aleluia. É um negócio espontâneo que vai saindo. Aí quando você vê, Deus renova a língua estranha, Deus batiza com o Espírito Santo, Deus dá dom espiritual. É algo espontâneo, é desse jeito, é espontâneo. Você vai, Jesus chega e diz: vou te enchendo, vou depositando. Ei, Deus hoje veio aqui tapar a sepultura que você abriu. Eu já estou finalizando. As obras dessa igreja era oca e vazia. Quem não tem visão de Deus, quando vê um vaso ultrapassado, quando eu falo vaso ultrapassado, não é de idade não, é vaso que não faz mais nada e acha que ainda é vaso.
É que já passou do tempo. E o passar do tempo é aquilo. Não faz mais nada. E acha que ainda está valendo alguma coisa. Tempo de igreja não faz ninguém crente. O que faz alguém crente é o tempo que passa com Deus, não o tempo que passa na igreja. Porque tem gente que consegue vir para a igreja, mas ele espera algo de alguém. Está errado. Você sabia que aqui na igreja Deus não faz culto? Deus só recebe culto. Ele chega na igreja, ele prepara uma mesa e diz: quem quer, vem comer. O único garçom que eu conheço é Satanás, que vive entregando prato. Deus não trabalha com garçom. Ele só prepara a mesa e diz: preguiçoso não come. Eu já sei disso de muito tempo. Mas quem quer, vai atrás. Quem quer esperar ele diz: já que é minha vez, já que pode ser meu último culto, vamos para cima. Vamos fazer alguma coisa. Jesus se apresenta para essa igreja e diz: olha, se vocês não vigiarem, vocês serão pegos de surpresa. Em outras traduções estava dizendo: se não vigiares, virei sobre ti subitamente, sem hora marcada, que não foi previsto ou esperado, algo de surpresa. Já pensou? Passar 30, 40 anos esperando Jesus, e quando ele chega, ele não está como seu redentor. Aleluia. Ele para na tua frente como ladrão. Você ainda duvida que Deus abre sepultura para jogar alguém dentro? Você ainda duvida que Deus não mata alguém? Jesus estava dizendo: se prepara, porque eu estou para chegar, e vai ter alguém que vai me conhecer como ladrão. E me conhecendo como ladrão, a decepção é imensa. Eu sei que tem alguém em Sardes que ainda não se contaminou. Tem alguém que permanece de pé. E se é para pegar exemplo de alguém, não pega alguém que está lá no auge. Tem uma irmãzinha lá na Bíblia. Você olha para ela, você não dá nada. Pensa numa mulher de oração. Até o nariz dela é ferido, porque ela vive com a cara no chão. Uma oração dela, a gente quer pegar exemplo de alguém que já cresceu, mas cresceu na aparência. E Deus veio aqui dizer: eu ainda estou procurando quem está no anonimato e estou usando. Ninguém pensa que quem aparece demais é muito perseguido. Tem gente que você não dá nada, não está aparecendo, mas trava cada guerra. E não tem tribuloso. É demônio mesmo. Porque quem não aparece é demônio mesmo. Quem aparece é gente que quer ser igual você e não consegue, aí tenta te matar. Jesus estava dizendo para essa igreja: olha, Hebreus 10, 31 diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Você acha que é ruim Deus te jogar na mão de um tribuloso? Porque Ele permite você ficar na mão do tribuloso. Pensa você na mão de Deus. Existe uma coisa pior do que o inferno: a eternidade dentro do inferno. É eterno. Não tem mais volta. Pode colocar de pé, pastor? Se coloca de pé. Glória a Deus. Eu não vim fazer nenhum tipo de movimento, porque eu não sou movimentador da igreja. E eu nem perdi a palavra. É porque Deus me disse: hoje a gente vai conversar. Sabe o que é um pentecostal se segurar? Porque Deus quer conversar com alguém. E conversar muito de perto. Porque a oração não é você só ficar gritando. A oração é você conversar. Quando alguém conversa gritando no meu ouvido, eu já fico: por favor, para de gritar, fala um pouco mais baixo. Deus veio conversar com alguém que há um tempo atrás, que há um tempo não tem mais tido essa conversa.
Deus veio aqui dizer para você: eu marquei essa oportunidade para conversar com você. Eu precisava ter essa conversa com você e te dizer que o problema não está fora, o problema está dentro de você. Se tem uma coisa que eu aprendi com a irmã Leia, é que tem hora que a gente tem que parar de frente do espelho e dizer: a culpa de eu não ter recebido aquilo é tua. Será que você tem coragem de parar na frente do espelho e dizer: a culpa é tua? Deus falou direita, você foi esquerda. A culpa é nossa. E quando você aceita, dói menos. E Deus chega depressa. Aleluia. Eu preciso conhecer você, que ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você precisa vir aqui, que eu preciso orar por sua vida. Hoje é a tua maior decisão, e eu não vou forçar você não. É algo que você sabe que você precisa. É tua decisão. Cadê você que precisa hoje se entregar a Cristo? Você precisa tomar sua decisão hoje, se entregando. E eu vou te esperar porque eu sei que você está aqui. Vem. Vem que eu preciso orar por você. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A primeira Bíblia. Eu quero conhecer a segunda que está aí escondida. Tem? Você entendeu que está para a sepultura prestes para você? Estava tudo preparado para a sua sepultura. Abençoa, Senhor. E Jesus veio aqui para te dizer: eu guardei o céu para você. Glória a Deus. Cadê você? Vem. Vem. Não adianta disfarçar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Para mim, particularmente, é aquele que a gente derrama lágrimas. Glória a Deus. Particular meu, tá? Se para você é de outro jeito, tudo bem. Para mim, é quando a gente lava o interior e diz para Deus: aqui dentro quem reina é o Senhor. Aleluia, Jesus. Deus está reavivando a vida de alguém aqui. Presta atenção. Está descendo novas línguas espirituais aqui. Eleva cenária. Eleva cenária. Sublevaia a cenária. Glória a Deus. Eleva cenária a cenária. Subleva cenária. Sulioria a Sublevar cenário quebrar na celera. Olha essa renovação que passa no meio dessa igreja aqui. Deus começa a renovar a vida de alguém aqui. Deus começa a visitar a vida dessas irmãs aqui de círculo de oração. Se prepare, irmã, porque Deus veio aqui para te dizer: eu vou voltar a te tomar na madrugada. Ele me desse baile. Quem manda lá dentro não é quem põe o dinheiro na mesa. Tu é submissa, mas quem manda é o dono da casa. Escuta bem, Deus veio aqui para te dizer: eu vou cuidar daquele ambiente familiar. Cadê você que precisa vir? Vem. Quer que eu vá mais além? Eu vou falar. Você precisa se reconciliar hoje. Vem.
Deus veio libertar a tua vida espiritual e te dizer: está na hora de você fluir. Fluir. Vem que eu estou te esperando aqui. Glória a Deus. Se reconciliar hoje. Você precisa tomar uma decisão hoje. Não fica olhando para mim, não. Fecha os olhos e ajuda na intercessão. Vem que você precisa se reconciliar, tomar uma decisão hoje. E a conversa de Deus contigo hoje é assim: eu quero tornar a falar contigo interiormente. Alan, eu quero ser usado. Você pode. O dono do ambiente da tua casa veio se encontrar contigo hoje. Vem. Rompe essa vergonha e mostra que você quer uma reconciliação hoje. Vem que eu preciso orar e entregar o microfone aqui. Deus vai ser alguém aqui. Solta ela. Traz ele, traz ela. Não adianta segurar o que não é teu. Eu vou te chamar a última vez. Glória a Deus. Você precisa se reconciliar. Tomar uma atitude agora. Vem. Estende a mão pra cá. Espíritos de depressões, é no nome de Jesus. Espírito do desânimo interior, espírito que não provém de Deus e que hoje habita numa casa que provém de Deus, uma casa de Deus. Saia dela agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, põe a mão no coração, você que está aqui na frente. Pai, é no nome do teu filho Jesus. Este coração é a habitação da tua morada, é a habitação do seu sentimento. Quem reina neste coração é o Senhor. Quem manda neste coração é o Senhor. Reina neste lugar. Retire todos os predegulhos deixados pelas decepções. Em nome de Jesus. Se você pode, abraça quem está do teu lado e diz: seja reavivado hoje. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dela. Profetiza. Sepultura não ama você. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dele. Diga: receba a renovação. Receba o reavivamento. O Senhor acampa na porta desta igreja. Anjos com espadas desembanhadas de fogo, espíritos de confusão iriam entrar neste ambiente. Diz Deus: guardarei essa porta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então você
Depois de uma palavra dessa, você só volta para casa do jeito que você entrou, se você quiser. Só se você quiser. Então levanta a sua mão bem alta, assim, sua mão direita. Levanta bem alto. E diga com uma voz mais forte que você puder. Diga: meu Deus! Eu creio que recebi hoje livramento e libertação. Aplaude ao Senhor e dá glória a Deus. Aplaude ao Senhor e dá glória a Deus. Oh, aleluia. Agora escute. Amanhã 6:30 esteja aqui. Diga comigo: amanhã eu estarei aqui. 6:30. Isso é verdade. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, lá fora vai estar a irmã Tuti com alguns CD do irmão Cícero Nogueira. Ele falou: pastor, eu vim do interior, meu carro estourou não sei o que do óleo. E eu vi o caminho todo, parava, colocava óleo, parava, colocava óleo. Consegui chegar aqui, mas eu tenho que ir embora, que não tem jeito. Eu falei: pá, conversa com a irmã, se ela puder ficar com o seu material. Então a irmã Tuti vai estar com o material do irmão Cícero Nogueira. Não sei se o pregador tem algum material. Não? Então, irmãos, ajudem o nosso cantor Cícero Nogueira, tá bom? Levante, faz assim com a sua mão, ó. O amor de Deus, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam: